Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa e estou aqui para mais um vídeo do Expresso Leste. Se você ainda não conhece o nosso site, nós vamos deixar o link aqui na descrição para que vocês possam nos acompanhar. O tema de hoje é o que é democracia e a nossa convidada é a Tainá Gutierrez, estudante de administração pública pela FGV e embaixadora do projeto Politize. Eu queria que, em uma breve explicação, vocês falassem como surgiu o conceito de democracia no mundo. O surgimento da democracia no mundo começou lá em Atenas, na Grécia, né, com a construção de debates plurais sobre os assuntos que eram decididos dentro da cidade, né, do que era considerada a cidade, que para eles era a polis. Então, nessa ideia de democracia para eles, só participavam aqueles que eram considerados cidadãos. E os que eram cidadãos eram pessoas que, obviamente, não eram escravizadas, eram, em sua maioria, homens, em sua totalidade, homens, que eram pertencentes ao território desde a sua nascença, então não eram estrangeiros, e não eram pessoas pobres, então eram pessoas que eram dedicadas, que tinham o privilégio de se dedicar para os estudos, se dedicar para a preparação intelectual, e eram essas pessoas que eram convidadas a participar das decisões sobre a cidade, e a isso eles deram o nome de democracia. Com o passar do tempo, a gente começou a ter outras interpretações de democracia, que eram a democracia liberal, uma democracia representativa, até o que a gente tem hoje. O que de fato significa isso e como que isso surgiu no Brasil? Existe um debate entre a ciência política para falar o que é democracia. Só que, basicamente, democracia é um arranjo institucional que é definido por ter como premissa a garantia de direitos e deveres que são afirmados via contrato social, para que a gente possa organizar aquilo que a gente entende como território nacional, como território estadual, como território municipal. Então, a democracia é um arranjo das instituições. As instituições, elas são regidas por um acordo, esse acordo é institucional, que diz que os direitos e deveres das pessoas, do cidadão, de maneira geral, vão ser afirmados via contrato, e esse contrato vai ser o que vai estabelecer o comportamento das instituições. E aí, o surgimento no Brasil, né, ele vem muito com a democratização da República, que trouxe essa ideia de que a gente tinha uma base de cidadãos que tinham direitos e deveres, e que, a partir disso, essas pessoas iam eleger um representante nacional para que ele pudesse, a partir desse conjunto de direitos e deveres que as pessoas tinham, definir as prioridades de políticas, definir o conjunto de instituições políticas que seriam colocadas para as pessoas e quais eram os direitos e deveres das pessoas enquanto cidadãos, sendo políticos ou não. E aí, a partir disso, né, a gente tem várias transformações do que se entende como democracia, porque como a democracia ela não é algo, ela não é o contrato, né? Ela não é a Constituição não é a democracia. A gente vai percebendo que muitos grupos, muitas instituições não democráticas vão aparecendo dentro desse cenário de democracia, né? A gente vai tendo afrontas a direitos que vão sendo colocadas dentro de instituições, e essas instituições vão fazendo parte daquilo que a gente chama de democracia. E por que elas vão fazendo parte, né, se elas são não democráticas? Porque a própria democracia, por prever essa liberdade entre os cidadãos, ela prevê também a liberdade de você ser não democrático. E aí é muito difícil de se compreender, porque na prática a gente caracteriza movimentos não democráticos como não democráticos, então como não pertencentes à democracia, mas no espaço das instituições formais, no espaço da política institucional, esses grupos eles também fazem parte dos acordos que a gente faz da democracia, porque a liberdade de expressão, a liberdade de representação,
o direito ao voto, tudo isso está dentro daquilo que a gente coloca como democracia. Mas o que é realmente necessário para que tenha essa democracia, vendo hoje em dia? Bom, a gente tem, pelas diferentes teorias que eu falei que existe, né? A gente também tem diferentes concepções daquilo que integra a democracia. E isso varia de país para país, de cultura para cultura, porque a democracia ela também está relacionada com a cultura social que se estabelece naquele espaço, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente considera como um ambiente democrático, muito pelo consentimento dos cientistas e pelo consentimento das instituições que a gente tem, é a liberdade de expressão, a liberdade ao voto e a liberdade de se candidatar, né? A liberdade de ir e vir, o direito de moradia, o direito de segurança, o dever de respeitar as outras pessoas dentro dos ambientes da vida pública, o respeito aos patrimônios históricos, aos patrimônios culturais. Tudo isso faz parte dos acordos que a gente fez, né, enquanto sociedade, para garantir a democracia. Só que aí, todos esses conceitos, eles não estão firmados num contrato em que todas as pessoas recebem para poder viver. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, principalmente, é o assunto que tem mais relevância quando a gente debate democracia, porque é onde você consegue brechas para explicar movimentos não democráticos. Pensando que a democracia prevê a liberdade de expressão e prevê o ato não democrático, em que momento isso é certo e é errado, né? Se existe a liberdade, o outro está fazendo o ato não democrático, o outro está fazendo o democrático, e quem está certo e quem não está, né? E aí a gente tem o STF, né, como o poder supremo mais forte para garantir a Constituição e, com isso, garantir a democracia. E, ultimamente, ele tem dado a última palavra daquilo que é democrático ou não. Só que tudo perpassa por relações políticas que não estão claras para nós enquanto cidadãos comuns. Então, muitas vezes, até por conta da nossa falta de educação política, muitas vezes a gente vai, pelos nossos viés ideológicos, considerando certas coisas como democráticas e outras como não democráticas. E a gente tem os nossos limites que passam pela nossa construção enquanto pessoa, daquilo que a gente vai respeitar enquanto liberdade de expressão. Só que, em última medida, como a gente está vivendo em sociedade, não importa aquilo que eu e você entende como não democrático ou como liberdade de expressão, mas sim aquilo que as nossas instituições políticas que nos representam entendem. Então, são eles que ditam para nós, né, aquilo que eles vão controlar como sendo não democrático, e aí a gente vê a CPMI das fake news, o controle aos atos que foram considerados não democráticos por trazerem apelo à ditadura militar, ou aqueles que têm depredação pública, que também consideram como não democrático, porque não respeitam o espaço comum entre as pessoas. Então, tudo isso vai sendo discutido entre as instituições que a gente coloca os nossos representantes lá. A gente estava falando, então, sobre os atos não democráticos. Eu queria que você me desse um exemplo de um ato não democrático que acontece no governo atual. De novo, né, é sempre importante reforçar que é dentro da minha perspectiva, né, enquanto não democrática, e dentro da perspectiva daquilo que foi considerado pelas outras instâncias políticas, né, que não a do governo no executivo. O principal, para mim, que ressoa é o extermínio da população indígena, através da invasão dos garimpos, através do não atendimento a essa população que também está sofrendo pela pandemia. Se a gente tem na nossa Constituição, né, que é a garantia dos termos democráticos que a gente tem, garantindo o direito dessa população de viver dignamente, e a gente tem políticas que estão matando essas pessoas, a gente tem movimento não democrático. Porque o que seria democrático seria dar garantia de direitos e dignidade para essas pessoas. Se a gente tem direito à moradia como a construção da nossa democracia, e a gente tem pessoas
uma superpopulação que vive em situação de rua, e a gente tem uma superpopulação que vive em habitações precárias, a gente tem um movimento não democrático. Então, as políticas, elas vão sendo construídas para dizer aquilo que é democrático e não. Até mesmo o simples fato da gente ter uma política não conclusiva, né, sobre a proteção ao coronavírus em nível nacional, que acarretou no genocídio das pessoas, porque muitas pessoas morreram, em maioria pessoas negras morreram por conta do coronavírus, por conta da falta de direcionamento político e falta de apoio das instituições políticas para poder proteger a população. Esse genocídio, ele não é democrático. Porque se a gente tem a garantia, né, desses direitos básicos, dessas condições básicas, firmadas como a possibilidade de a gente ter um ambiente democrático no país, tudo aquilo que não é feito para garantir essa base para essas pessoas é não democrático. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite de vocês, primeiramente, agradecer pelo espaço. Acho que é super importante a gente conversar sobre isso, principalmente nesse momento. E eu queria recomendar para as pessoas para que elas conhecessem o Politize, que é um espaço de educação política que tenta trazer esses conceitos básicos assim para a gente, né, de democracia, de liberdade de expressão, de uma maneira muito leve e de uma maneira não polarizada, né? Não tem vínculo partidário, não tem vínculo ideológico. Então é para quem sente vontade de acompanhar a política a partir de um viés educativo. E eu acho que é isso que falta para a gente conseguir construir debates mais honestos, debates mais construtivos, debates que garantam para a gente espaços de democracia plena mesmo, para a gente viver. Então é isso. Obrigada mesmo pelo convite.